Olá, professoras e professores da ESIR, sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos. Meu nome é Michele e estarei aqui auxiliando um pouquinho na compreensão desse manual do professor. Nós estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de um ciclo de 3 anos da turma Tesouros Infantis. Essa classe é para alunos de 4 a 8 anos e nós vamos estar iniciando o estudo com a criação. Nós vamos aprender mais sobre como Deus criou a terra, sobre o primeiro pecado e suas consequências. Então nós devemos estar nos preparando a cada dia. Vamos lembrar que, como professores, a nossa missão não é apenas em sala de aula, não é apenas no sábado. Nós devemos diariamente nos prepararmos para ensinar. E nós devemos orar, interceder pelos nossos alunos para que o Espírito Santo atue em suas vidas, que eles possam ter os seus coraçõezinhos assim, cheios do Espírito Santo, para aprender mais e mais as verdades de Deus. Então nós devemos também estar orando por nós. Devemos estar nos convertendo a cada dia, para que aquelas mensagens que nós ensinamos em sala de aula, elas não venham a perder o seu valor com o nosso exemplo, com a nossa vida cotidiana. As crianças, elas estarão observando o nosso comportamento, nosso modo de falar, nosso modo de vestir. E se não estiver coerente com a verdade que nós ensinamos, essa nossa mensagem vai perder o valor. E não é isso que nós queremos. Então, a cada dia devemos estar mais e mais buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que possamos estar nos convertendo, nos consagrando a cada dia. Então, vamos iniciar. O nosso manual tem muitas sugestões incríveis. Porém, cada professor vai adaptar para a sua realidade, para a realidade da sua turma, a quantidade de alunos, também a questão financeira. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde temos a circular da União Sul. A União Norte já realiza a recolha dessa oferta da Aninha há algum tempo. Agora a União Sul recebeu essa circular, que nem todas as igrejas adotaram ainda, porém tem sido uma bênção para aqueles que adotaram. E no momento da oferta de gratidão, pode ser acrescentada uma salva destinada especificamente para a ESIR, que é para o departamento infantil fazer a compra de materiais para as crianças daquela igreja. Por quê? Aquela oferta que é recolhida na sala com as crianças é uma oferta missionária. E as crianças, elas têm que ter consciência disso. Elas devem saber que aquela ofertinha que elas estão doando é para que outras crianças que não conhecem Jesus possam vir a conhecê-lo. Então, é uma oferta missionária. Afinal, esse é o objetivo da ESIR. Evangelizar crianças para que elas se tornem missionárias de Cristo, para que elas venham falar do amor de Deus para outras pessoas, outras crianças, familiares, para que elas possam estar assim, caminhando rumo à salvação. Então nós devemos constantemente estar orando muito para que possamos ter uma aula bem-sucedida. E uma aula bem-sucedida é aquela aula que atinge os objetivos propostos. A cada lição, vocês vão ver que a primeira coisa que aparece são os objetivos daquela aula. Então, aquela aula a criança tem que aprender o quê? Alcançando aqueles 3 objetivos, foi uma aula bem-sucedida, independente dos recursos que foram utilizados durante a aula. Por falar em recursos, no manual nós temos várias sugestões de recursos visuais que podem ser utilizados. Nessa fase, as crianças nem todas são alfabetizadas ainda, então é muito importante termos recursos visuais, recursos táteis para essas crianças. Então nós temos sugestões de EVA, rolinho de papel higiênico, tem alguns formatos de painel. Na própria manual dos professores nós temos algumas páginas com ilustrações que podem ser utilizadas para cartazes, para que as crianças elas possam visualizar ali. Também, se for uma turma pequena, um livro ilustrado pode ser muito bem utilizado. No nosso manual nós temos uma silhueta. E nessa silhueta é uma página que vem uma silhueta que dá para ter 10 personagens, porque eles vão ficar assim, nesse formato. Então é possível nós fazermos, recortarmos e customizar ele de acordo com o personagem que precisamos. Se é homem, se é mulher, se é criança, enfim, vamos customizar esse personagem, colocar num palitinho de sorvete, num palitinho de churrasco, e podemos ter ali uma bacia com areia para estar colocando os personagens. Ou então uma placa de isopor, também é possível. Vamos contando a história e colocando nossos personagens ali, de uma forma que as crianças elas estejam ali vendo, em contato.
Ao chegarem, as crianças elas podem ser recepcionadas com uma chamadinha, uma lista de presença. Então, quando ela chega, ela pode estar posicionando aqui, ela identifica qual o quadradinho é o nome dela e ela coloca uma foto, se possível, né? Uma foto, então uma gravura, ou um desenho feito por ela mesma. E ela, assim que chegar na sala, vai marcar a sua presença. Isso aqui é um incentivo para que ela esteja ali presente. Pode-se também adicionar adesivos. Tem uma caixinha com alguns adesivos que a criança coloca aqui a fotinho dela e coloca um adesivinho do lado. A cada sábado ela vai colocar um adesivinho. Chegando ao 13º sábado, tendo todos os adesivinhos aqui completo, também podemos utilizar alguma forma de recompensa pela presença dela, por não ter faltado nenhum sábado do trimestre. É muito importante lembrar que ainda está em tempo dos pais adquirirem as lições. Aquelas crianças que estão sem lição, incentive os pais a adquirirem, porque tem muitas atividades importantes para eles realizarem durante a semana em casa. Então é importante que os pais tenham esse momento em família para estar estudando a lição, para que no sábado seja feita apenas uma recapitulação daquilo que eles já estudaram. Então é importante que todas as crianças elas tenham a lição e que elas façam as atividades no decorrer da semana. No sábado nós podemos corrigir essas atividades, dando um visto, um carimbo, um adesivinho, alguma coisa para que a criança ela sinta que ela foi reconhecida no seu trabalho, no seu esforço, naquela atividade que ela fez. Para a memorização do verso, nós temos um incentivo muito legal. Esse trimestre nós temos aqui na página 10 e 11 do manual, esse recurso visual, que ele é um álbum de figurinhas. Então a criança, ela vai memorizar o versinho durante a semana, chegando na salinha, ela recita o verso e ganha uma figurinha. Essa figurinha não vai ser dada para as crianças que não memorizarem, mas as crianças elas podem fazer nova avaliação. Então, se naquela semana a criança não conseguiu memorizar o versinho, ela pode tentar memorizar no próprio dia mesmo e recitar ao final da escolinha. Ou então, num outro sábado, ela pode trazer os 2 versos memorizados. Caso ela necessite faltar, os pais não puderam levar, ela foi visitar outra igreja e ela não compareceu, mas ela, recitando o verso, ganha a figurinha. O importante é que a criança memorize o verso, independente do dia. Claro que preferencialmente na semana, que é para memorizar. Se não for possível, no dia que ela recitar, ela ganha. Então nós podemos estipular um tipo de recompensa para aquelas crianças que tiverem todas as figurinhas, que tiverem completado o seu albinho. Esse albinho ele deve ficar na igreja com a professora. Então aquelas crianças que não são alfabetizadas, a professora escreve o nominho, guarda lá no arquivo. Aquelas crianças que já são alfabetizadas, elas mesmas podem estar escrevendo o seu nominho. Na sala nós podemos ter alguns recursos visuais que facilitarão as crianças a terem a rotina da aula. Então vamos iniciar aqui com o versículo bíblico da lição. No manual do professor tem essas imagens aqui para a gente estar organizando uma rotina de aula. Então vamos lá. Versículo primeira semana: no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Então nós podemos estar auxiliando a memorização com gestos também. Então no princípio, pode fazer um gesto assim como se estivesse apontando para o passado, né? No princípio Deus criou mostra uma imagem. Deus criou os céus e a terra, e está ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Faz assim um sinal de um livro abrindo, como se fosse a Bíblia. E a gente vai auxiliando assim com recursos visuais, com gestos, para que todos possam memorizar esse versinho. Vamos iniciar a nossa historinha, primeiramente conquistando a atenção das crianças. Então, uma sugestão do manual é utilizarmos uma venda nos olhos da criança, e nós podemos estar orientando ela para que ela atravesse a sala de uma ponta a outra para pegar um objeto. Claro que vamos tomar cuidado de tirar os objetos do chão para que a criança não venha cair e se machucar. Mas vamos vendar os olhinhos dela e falar para ela, vai nessa direção e pega tal objeto ali na mesa.
E a criança ela vai fazer essa atividade, quando retornar a gente vai perguntar, e aí, foi fácil? No escuro? Então ela vai relatar ali a sua experiência e nós vamos contar para ela que realmente, né, no escuro é muito difícil fazer as coisas. Ou então pedir para que identifique cores, né? Colocar a venda nos olhos de uma criança, dar um objeto aleatório na mão dela e perguntar qual é a cor desse objeto. Dá uma escova de cabelo, um livro, né? São vários objetos assim, que a gente pode ter ali fácil acesso, já dá na mão da criança que cor é isso. E a criança ela vai falar, depois a gente tira a venda dos olhinhos dela, ela vê se acertou ou não, mas ela vai responder se foi difícil, se foi fácil, ela saber qual que era a cor daquele objeto. E essa é a parte do conquistando a atenção. Os objetivos dessa lição é que as crianças elas saibam o que foi criado do primeiro ao quarto dia e que elas tenham consciência que essas criações elas foram feitas pela palavra de Deus e que ela possa sentir gratidão, admiração por tudo aquilo que Deus criou, reconhecendo assim Deus como ser grandioso, maravilhoso, por ter feito toda essa criação, por ter preparado um lar para nós. Podemos utilizar então para contar a nossa história um livro ilustrado. Esse livro aqui é a Jornada Bíblica Ilustrada. Ela tem umas imagens bem bonitas, então nós vamos começar contando para as crianças o primeiro dia da criação. Então vamos pegar o recurso escolhido para contar a história. Crianças, vocês viram como no escuro é muito difícil, né, enxergar as coisas? Olha, só um Deus tão sábio, tão amoroso, poderia ter tido um plano assim. Sabe, Jesus e Deus, eles queriam criar algo muito especial e eles planejaram, mas antes eles prepararam o lugar para colocar a sua criação. Então, a terra ela era sem forma e vazia, era tudo escuridão. Então Deus disse, haja luz. Em um instante, a luz surgiu. Então Deus chamou a escuridão de noite e a luz de dia. E esse foi o nosso primeiro dia da criação. No segundo dia da criação, Deus fez algo que nós não podemos ver, não podemos tocar, não podemos cheirar, mas nós podemos sentir. Pode ser utilizado nessa parte um ventilador, ligar um ventilador assim próximo assim, do rostinho da criança. Nós podemos, ou então um leque, abanar assim, o rostinho dela com um leque. Nós podemos sentir. É o ar, exatamente. No segundo dia da criação, Deus criou o ar. E você sabe por que Deus criou o ar e o vento no segundo dia? Para separar as águas. As águas estavam todas espalhadas por aí, mas Deus separou as águas do céu e as águas do mar. Sabe como que isso acontece? O sol, quando ele esquenta, ele faz com que aquela água que está no mar, no lago, no rio, aquela água comece a virar vapor. Então ela vai subindo. Como vapor, ela vai subindo. Quando ela chega lá no alto, ela forma uma nuvem. E essa nuvem, quando ela está muito carregada, é quando vem a chuva. E nós podemos demonstrar isso usando uma esponja embebida em água. Então a gente deixa a esponjinha lá embebida em água e depois nós pegamos essa esponjinha, ó, esprememos ela assim numa bacia, num prato, para que as crianças vejam como que é a chuva, simbolizando a chuva. Fica muito legal. E no nosso terceiro dia, Deus ele viu que aquelas águas ainda estavam separadinhas. Então ele falou para as águas, ajuntem-se as águas para que apareça terra seca. Então as águas se juntaram, formando os mares, rios, lagos, e apareceu a terra. E a terra era só marrom mesmo, era só a terra seca, marrom. A terra fez brotar a vegetação. Então no nosso terceiro dia, Deus já preparou o nosso alimento.
Então surgiu vegetação, árvores frutíferas, a grama verdinha, aquilo que serviria de alimento para nós e para os animais. Ao contarmos sobre o terceiro dia da criação, nós podemos mostrar às crianças uma cesta de frutas, para que elas vejam, que Deus criou o nosso alimento no terceiro dia. E no quarto dia, o que Deus fez? Em 3 dias ele já tinha mudado completamente. O mundo era sem forma e vazio. Então, nos 3 dias já mudou muito. E no quarto dia, o que ele fez? No quarto dia, ele estabeleceu 2 luzeiros. Um para governar o dia e um menor para governar a noite. Você sabe quais são? Isso mesmo. O sol governa o dia, a lua e as estrelas governam a noite. Nós não sabemos quantas estrelas são, mas Deus conhece cada uma delas e a chama pelo nome. E quando Deus concluiu a cada dia, ele via que isso era bom. Então, assim nós concluímos a nossa primeira história. Na parte do aplicando, nós podemos fazer de 2 formas. Mostrar um bolo, um prato bem preparado, ou fazer a seguinte pergunta: quando foi a última vez que você fez um trabalho manual? Você precisou de quais materiais para fazer esse trabalho? E se for referente à receita, vocês viram esse bolo? Quais os ingredientes que foram utilizados aqui? Vocês sabem? E nós vamos falar o quê? Que nós não somos capazes de criar nada. Nós transformamos algumas coisas com material reciclado, com os ingredientes, com materiais mesmo, nós transformamos em outras, mas nós não temos o poder de criar. Só Deus é grande, só Deus é tão maravilhoso que ele pode criar. Então nós vimos o quê? Que Deus ele separou os céus, os mares, criou, deixou a terra exposta, criou a plantinha tem vida, a árvore tem vida, uma sementinha. Ela, quando está na terra, germina e nasce uma plantinha, tem vida. Nós não temos a capacidade de criarmos, de dar vida às coisas. É um Deus muito maravilhoso e grandioso que nós temos. Também um cubo com as imagens do dia da criação. Então nós podemos jogar o cubo para o alto e aquela imagem que cai no alto, a criança vai identificar em qual dia da criação que representa aquela imagem. No nosso manual nós temos outros recursos também para impressão. Tem esses círculos aqui, que nós podemos estar recortando, usando aqui um colchete, uma fivelinha, para estar fixando eles. Nesse primeiro sábado nós vamos utilizar até o 4º dia. Então nós vamos dar depois para as crianças colorirem aqui, enfeitarem, mas vai ser só até o 4º dia. E no próximo sábado elas irão receber as outras 2 esferas e nós vamos recortar uma em branco, que vai ser o dia de descanso. E essa é a lição que as crianças estarão recebendo para estudarem com os seus pais. Um bom trabalho a todos, sejam muito bem-vindos a Exir, um feliz ano novo e até a próxima semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.